Sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Irmãos, nós todos que estamos aqui, os irmãos, as irmãs, todos nós fomos chamados, irmãos, para buscar ao Senhor. Nós estamos aqui nesta terra, não é apenas para viver uma vida natural, aí a vida diária, não. Nós estamos aqui com um propósito. Deus nos fez, nos criou com um propósito de buscar a Ele, de ir ao encontro dEle. Foi para isso que Deus nos chamou. É o nosso dever, meus irmãos e minhas irmãs, buscar a Deus. Por isso que Paulo, chegando ali em Atenas, ele chega ali, louvado seja o nome do Senhor, ele ficou comovido, porque ele via muita idolatria, eram muitos ídolos, muitos altares a muitos deuses, as pessoas tinham deuses para todo gosto ali, e aquilo, o espírito dele se comoveu, ele como judeu, se comoveu vendo a cidade tão entregue à idolatria, o povo adorando muitos deuses. Mas ele observa que ali tinha um altar diferente, um altar que tinha um Deus desconhecido. Ele chegou ali, naquela cidade, ele começou na sinagoga, ensinava os judeus, havia uma disputa ali, muitos se revoltavam, não queriam ouvir, mas ele ficou alguns dias ali na sinagoga, mas chegou um momento que os filósofos epicureus convidaram ele para ele ir no Areópago. O Areópago, lá em Atenas hoje a gente vê lá que existe uma montanha bem alta, é só de rocha, uma rocha, e era onde os filósofos se reuniam para trazer as suas doutrinas, os seus ensinos, e eles ficaram esperando Paulo chegar ali. Paulo começou a pregar o Evangelho para eles. Louvado seja o nome do Senhor. Começou a mostrar, aleluia, que aquele altar do Deus desconhecido era o Deus que ele estava adorando, que ele servia, e ele começou a falar do Senhor para aquelas pessoas. E ele conclama aqui, ele diz assim: e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudesse achar. Eu não sei aqui os irmãos que criaram seus filhos, as suas filhas, quando eram pequenininhos, às vezes com as meninas eu brincava lá em casa, às vezes brincava de esconde-esconde, e às vezes a gente fazia uma forma para que eles encontrassem a gente bem fácil, porque às vezes a gente não se escondia, tão difícil para ele não poder encontrar a gente. Não era assim? Às vezes botava um pé, um canto assim para ele achar, me achou, ele estava assim. E o que o Paulo estava sendo usado por Deus? Porque ele está dizendo: olha, louvado seja o nome do Senhor, para que eu buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar. O Senhor, irmãos, ele tem um prazer de querer se revelar para nós. Ele não está tão distante de nós, não é tão difícil encontrar a Deus. Quantos aqui de nós já ouvimos falar a pessoa dizer: olha, os crentes têm um negócio de dizer que eles falam com Jesus, eles andam com Jesus. Que conversa é essa? Pecador, comedor de feijão, não fala com Deus, não conversa com Deus, não anda com Deus. Porque Satanás, irmãos, ele engana, ele é mentiroso, enganador, e bota isso na cabeça das pessoas, botando dificuldade para que as pessoas não busquem ao Senhor. Mas o Senhor não está tão distante de nós, e Ele quer que nós o buscamos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz aqui: o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. O Senhor não está longe de nós, Ele está bem pertinho de nós. Louvado seja Deus. O que é buscar? Buscar implica um esforço mental. A gente tem que se esforçar, irmãos, para se aproximar de Deus. Tem que haver um esforço da nossa parte.
é o esforço mental, espiritual. Nós precisamos estar refletindo, experimentando, tentando, estudar. Louvado seja Deus. Uma forma que temos de nós nos aproximarmos de Deus: tenha uma vida de oração. Procure conversar com Deus. É a única forma que nós temos de nos relacionarmos com o Senhor. Eu já conversei hoje com Jesus. Você já conversou com Ele hoje? É a forma que nós temos de falar com Ele. Na hora que você quiser, andando, sentado, deitado, de joelhos, com o rosto no pó, com a porta do quarto lá fechada, você sozinho, andando. E quando você está falando com Deus, conversando com Deus, até o seu rosto fica diferente. E nós precisamos mais do que nunca, irmãos, se aproximar de Deus, buscar ao Senhor. A vida não tem sentido sem a presença do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Arrepender-se dos nossos maus caminhos, porque tem coisas na nossa vida diária que atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Estava observando quando a irmã Regia falando sobre a questão da prioridade. Todos nós aqui, irmãos, nós temos 24 horas no dia. Tempo para trabalhar, tempo para descansar, tempo para fazer outras coisas. Mas nós temos que, tem coisas, irmãos, que são vícios, que tomam o nosso tempo. Pense numa coisa que tem tomado tempo. Já foi feito para isso, para distrair as pessoas, para prender as pessoas. E nós temos que ter momentos, irmãos, que você tem que botar ele no silencioso, botar lá no canto lá, para você ter o seu tempo com Deus, para orar, para sentar, pegar a sua Bíblia, ler ela, meditar. Uma coisa que nós precisamos fazer para se aproximar de Deus: estudar a palavra. Estudar esta palavra. Irmãos, mas eu tenho um esquecimento. Pegue um caderninho, medite na palavra, faça as anotações para você não esquecer. Esse ano mesmo, irmãos, não estou dizendo isso para me gloriar, mas para a glória do nome de Jesus e pela misericórdia dele. Eu já li este livro 2 vezes esse ano, já estou na 3ª vez, já estou no livro de Levítico, porque foi através deste livro que eu encontrei o Salvador, meu Jesus, e eu tenho que procurar conhecer este livro, me esforçar nele, porque aqui é o alimento de Deus, é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para as nossas vidas. Uma coisa que nós temos que fazer que nos aproxima de Deus: praticar gratidão. O que é praticar gratidão? Você lá refletir o que Jesus tem feito na sua vida, a bênção que Ele tem lhe dado, as coisas que Ele tem feito. Quando você lembra disso, você começa: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez. Isso, Deus fica feliz, Ele se agrada. A gente agradecendo a Ele pelos feitos, isso nos aproxima dEle. Praticar gratidão, ser agradecido. Só eu estar respirando, eu já tenho motivos para dar graças a Deus. A porta de trabalho, o lar que você tem para morar, um transporte que você tem para andar, o pão que não tem deixado faltar na mesa, a festa. Morar num país que você tem liberdade para adorar, para servi-lo. Você tem um lugar para congregar, uma igreja bem limpinha, bem bonitinha, toda adornada. Você tem um pastor, você faz parte de um departamento, tem motivos para ser gratos ao Senhor. Todos os dias Ele nos abençoa, aleluia. E quando você pratica isso, Ele se alegra, e você também que se alegra, sabe que Ele está com você.